Fala, senhores, olha só, grande satisfação tê-los aqui novamente, tá? E essa é a parte 2 da aula que vai tratar da extinção da punibilidade. E, senhores, é a aula que fecha a parte geral da matéria de direito penal. Por isso, assim como sempre, tá? Não vamos perder tempo, vamos direto lá pro slide. Olha só, senhores, então o assunto que a gente vai analisar a partir de agora trata-se do assunto do cálculo da prescrição virtual, tá? Ou também conhecida como cálculo da prescrição antecipada ou da prescrição por prognose, cálculo da prescrição em perspectiva ou ainda cálculo da prescrição hipotética, tá? Todos esses nomes, eles significam a mesma coisa, que é justamente a extinção da punibilidade através do cálculo dessa prescrição virtual. Tá certo? Então, antes da gente realmente adentrar nesse tópico, é preciso que a gente relembre, tá? Que as duas principais formas de prescrição da pretensão é a prescrição da pretensão punitiva, e quando a gente fala disso, a gente está falando da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, superveniente e a retroativa, que a gente já aprendeu, inclusive, que quando está falando da prescrição da pretensão punitiva, é tudo aquilo que acontece de prescrição antes da sentença, tá certo? E a segunda das opções é a prescrição da pretensão executória, e essa acontece sempre depois daquela sentença recorrível, tá certo? Então vamos ali para o próximo slide, a gente vai falar direto que esse instituto aqui, senhores, ele leva em consideração a pena mínima do crime, tá? Ou seja, senhores, é o contrário do que se aplica quando a gente fala lá da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, tá? Lembra que na aula passada a gente falou que leva-se em consideração a maior das penas, quando está falando dessa prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Então, aqui na prescrição virtual a gente fala sempre a menor, a gente leva em consideração, para fazer esse cálculo de prescrição ou não, né? Sempre a menor pena possível que é combinada ali para o crime, tá certo? Então veja só, esse bizu aqui, ó. Convém explicar, senhores, que esse instituto aqui da prescrição virtual, ele é bem controverso, tá? Porque alguns doutrinadores e juízes de primeira instância, ou seja, aquele lá do fórum da cidade onde os senhores moram, eles costumam aplicar esse entendimento da prescrição virtual, porque é mais benéfico para eles, tá? E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Já a outra parte da doutrina, né, majoritária inclusive, tá? E os tribunais superiores, eles não admitem essa ideia, porque vocês também vão acabar entendendo já já. Veja o próximo slide. Olha lá, senhores, então, né, o que eu acabei de falar? O Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal de instância superior, né? Ele diz que é inadmissível essa extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento nessa pena hipotética, tá? Que seria o caso aqui dessa prescrição virtual. Então vejamos aqui, ó, que a prescrição virtual ela acontece, né, quando o processo ainda está na fase investigativa, ou seja, lá na fase do inquérito policial, ou ainda mesmo dentro já do curso da ação penal, tá? Desde que o processo em si esteja ali antes do trânsito em julgado, tá? Então, o momento onde acontece a aplicabilidade dessa prescrição virtual é sempre antes desse trânsito em julgado, tá? Como a gente já viu também lá na aula anterior, em se tratando, né, de casos de prescrição da pretensão punitiva antes da sentença, um outro exemplo que a gente pode usar é o caminho da PPPA, tá? Tenhamos sempre essas duas hipóteses em mente, tá? Mas vejamos aqui esse exemplo do crime que vai nos deixar um pouco mais fácil de entender do que a gente está falando. Imagine um crime de furto, né, de uma barra de chocolate onde o agente ele é réu primário e que não tenha, inclusive, nenhuma circunstância que lhe desabone, tá? Muito pelo contrário, ainda tenha algumas situações de atenuante, né, ou caso de diminuição da pena. Imaginou essa cena? Beleza, então vamos ali para o próximo slide, vamos continuar. Olha só, então através desse pensamento aqui, da aplicabilidade da prescrição virtual, o juiz, analisando o caso concreto, né, percebendo que o agente ele não tem antecedentes, né, ou outras circunstâncias que lhe desabone. Atrelado a isso, né, se no caso existir ainda alguma atenuante, qualquer coisa que diminua a pena, o juiz ele pode prever, então, utilizar-se, né, do instituto da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Lembra? Que daí leva em consideração a maior da pena possível
e a partir dessa pena, você vai lá para o artigo 109 do CP, analisa qual que é o período da prescrição, tá certo? Baseado, então, na maior das penas. Tranquilo? No entanto, senhores, se mesmo assim o processo seguir no seu curso completo, tá? E lá no final, depois já da sentença recorrível, tá? Lembre, da sentença que é recorrível, ainda haverá a hipótese da aplicação da PPPR, lembra? Que é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. E como já aprendemos, né, nesse caso aqui a regra é que leve-se em consideração a data da sentença até a data lá do recebimento da denúncia onde começou todo o processo, tá? Lembro, né, que existem essas duas alternativas, tá? Porém, senhores, olha aqui agora o que fala o fim desse slide. De acordo com o exemplo que a gente acabou de analisar, do caso em concreto, né, aplica-se a menor pena possível ali do artigo de furto, que é o artigo 155. E ainda imagine que existe ali a diminuição de 1/3 até 2/3 da pena, restando assim uma pena de detenção menor que 1 ano. Lembram, né? Vamos mudar o slide, veja só. Imagine que, vamos construindo o conhecimento junto. Imagine que a pena desse furto que a gente analisou agora lá da barra de chocolate no supermercado ficou uma pena menor de 1 ano. Então, o juiz vai fazer o quê? Ele vai lá no artigo 109 do Código Penal e vai analisar que nessa situação aqui, a prescrição da pretensão punitiva é de 3 anos, como a gente já aprendeu, tá? Sendo assim, senhores, olha só que importante isso. Aplicando-se o instituto da PPPR, o juiz teria que voltar então ali da data da sentença até a data do recebimento da denúncia inicial lá, certo? E caso esse lapso temporal fosse maior que 3 anos, então o caso ele estaria coberto pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, certo? Ou seja, depois de todo o trabalho da máquina pública, mesmo assim o agente não seria punido. Estão me entendendo até aqui? Então tá. Volta a câmera aqui para mim só um pouco. Olha só, senhores. A gente está falando da prescrição virtual em paralelo com, relembrando, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que leva em consideração a maior da pena, tá? Para fazer o cálculo ali de acordo com o artigo 109, e a prescrição da pretensão punitiva retroativa, tá certo? Que vai levar em consideração a data da sentença até a data que foi dado início no curso, né, daquele processo, tá? Então, esses dois entendimentos, eles estão caminhando aqui, ó, está sendo relembrado nessa aula para caminhar em paralelo com o que vai falar da prescrição virtual. Mas já perceberam que o que eu estou induzindo os senhores a entender é que, poxa, mesmo utilizando a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que é aquela que leva em consideração a maior das penas, e por isso vai ser um período, para que haja a prescrição, um período maior. Ou, aqui no caso da prescrição da pretensão punitiva retroativa, também, mesmo que seja um período menor do que a PPPA, mesmo assim, imagine que nesses dois casos aqui, o Estado está se movimentando, o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, juiz, enfim, a máquina pública, a administração pública está se movimentando, certo? Para, muito provavelmente, a depender do crime, da pena que foi combinada, das atenuantes que ainda recai sobre aquele caso, ou seja, mais casos de diminuição da pena. Então, existe uma grande possibilidade de que, mesmo depois de todo esse processo, lá no fim do processo, o caso tenha prescrito, pela demora para se resolver, tá? Então, para combater todo esse trabalho em vão, é que existe a figura da prescrição virtual, tá? Tenha isso em mente e agora a gente vai continuar daqui para frente para chegar na nossa conclusão, tá bom? Volta ali para o slide. Então, veja esse resumo aqui, ó. A ideia principal dessa prescrição virtual, então, imagine, né, que prevendo ali esse cenário o juiz, né, se baseia, né, no instituto dessa prescrição virtual. E ele já deixa de aplicar lá no início do processo mesmo. Ele desconsidera a PPPA mesmo antes da sentença, justamente porque ele sabe, né, que certamente depois de todo esse trabalho da máquina pública, o agente ele não vai ser nem punido, tá? Então, volta a câmera aqui para mim. Olha só, então prevendo, né, tudo isso, assim como eu já falei anteriormente,
o juiz lá de primeira instância, ou seja, aquele que está lá no fórum da cidade dos senhores, ele já vendo, mesmo lá na fase ainda de inquérito, ele analisando o crime, vendo pena, enfim, ele já analisando que muito provavelmente o indivíduo nem vai ser punido por aquilo, porque vai prescrever antes aquele processo dele. Qual que é a ideia do juiz lá, então? O juiz, para se beneficiar de não precisar ter que fazer um trabalho que vai morrer na casca, ele já aplica o instituto dessa prescrição virtual. Ou seja, ele já faz prescrever o processo, né, desse crime pequeno, né, lá no início já, para ele evitar, né, todo esse desgaste da máquina pública, tá? Então, entendido o instituto da prescrição virtual em relação ao que a gente já aprendeu e analisamos aqui novamente da PPPA e da PPPR, agora a gente passa uma régua aqui nessa parte da prescrição virtual e continuamos o slide que vamos falar de outros institutos. Vai lá. Olha lá, senhores. Então, o artigo 113, ele fala dessa condição especial de prescrição no caso de fuga de condenado, tá? E ele nos ensina o seguinte, sobre essa revogação do livramento condicional, né? A gente já aprendeu, inclusive, que acontece quando a gente tinha o benefício do período de prova, tá? E ele o perde por ter uma nova condenação, certo? Aliado a esse entendimento, senhores, percebe-se que existe um caso especial de prescrição que acontece justamente quando o condenado ele foge lá do sistema prisional onde ele cumpria a pena. E veja esse exemplo aqui. Imagine um condenado, né, uma pena de 5 anos, que após cumprir 2 anos ele consegue fugir do sistema prisional. Faltando, então, 3 anos para ele cumprir a sua pena, né? Olha só, nesse exemplo aqui o prazo prescricional, né, para extinção da punibilidade, ele será contabilizado com base no restante da pena que faltava ser cumprida. Ou seja, aqui no exemplo acima, 3 anos. Fechou? Então veja o próximo slide, olha lá. Então o legislador, ele vai lá na tabela do artigo 109 do CP e pesquisa qual que é o prazo prescricional, né, referente à pena de 3 anos. E ele vai analisar lá no inciso 4º do artigo 109 que se a pena for, né, entre 2 a 4 anos, então o prazo prescricional para a extinção da punibilidade é de 8 anos, tá? Portanto, senhores, é de 8 anos o prazo máximo, tá certo? Para que o Estado localize e puna esse foragido, tá? Se passado 8 anos e um dia o agente ele não pode mais ser preso, tá? Porque ele vai ter acontecido a extinção da sua punibilidade, tá certo? Ou seja, extingue também o direito do Estado de punir aquele agente, fechou? Então, esse é um caso especial no que fala da prescrição em caso de fuga de condenado, tá certo? Vamos avançar ali para o artigo 114, que ele fala sobre a prescrição, né, dessa extinção da punibilidade nos casos de multa. E sobre esse artigo aqui, é importante que a gente saiba que da pena de multa, né, se a pena de multa for a única aplicada ao crime, então ela prescreverá em 2 anos, tá certo? 2 anos. Contudo, senhores, se a pena de multa for aplicada de forma alternativa ou ainda cumulativa com alguma outra forma de punição, então, nesse caso, obviamente, né, a prescrição ela se dará conforme o prazo estabelecido para a pena lá privativa de liberdade, conforme descreve o nosso artigo 109 do CP e que a gente já aprendeu na aula anterior, naquele quadrinho. Tá certo? O artigo 115, então, ele revela um conteúdo importante e que sempre é observado, tá? Independente de outras circunstâncias, quando o assunto a ser tratado é a prescrição, tá, senhores? Que trata justamente do tempo de prescrição pela metade, tá certo? Então o artigo 115 paga esse bizu para nós, que será reduzido pela metade esse tempo, né, da prescrição, conforme o que está lá estipulado no artigo 109, né? Em 2 casos específicos, senhores. Primeiro, será reduzido pela metade o prazo prescricional se o criminoso ele é menor de 21 anos lá na data do crime, ou ainda se ele é maior de 70 anos na data da sentença dele, tá? Então, esse exemplo aqui nos ensina que o indivíduo A, com 20 anos de idade, comete um furto simples, né, e é preso em flagrante. Sabemos que a pena desse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Imagine que ele seja punido aqui por 1 ano. Sendo 1 ano
vai ser analisado lá no artigo 109, vai analisar que prescreve em 3 anos o crime, tá certo? Mas aqui no exemplo diz que o indivíduo tinha só 20 anos, então ele vai prescrever na metade, tá? Ou seja, não vai ser 3 anos, mas sim 1 ano e meio, tá bom? E aqui o bizu a ser analisado é essa súmula, né, 338 da STJ, e ela afirma que a prescrição penal, senhores, ela é aplicável também nas medidas socioeducativas, tá certo? Ou seja, o que isso significa? Que a prescrição da pretensão punitiva também cabe no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, além disso, senhores, essa jurisprudência ela também considera a norma lá do artigo 115 do CP, que define, né, caber causa de redução de pena para os menores de 21 anos na data do crime, tá certo? É isso que você precisa saber desse slide. Vamos continuar. Olha lá, chegamos no slide que fala uma comparação, né, entre os artigos 116 e 117, que versam, né, respectivamente sobre o caso das causas impeditivas e das causas interruptivas da prescrição. Então vamos lá, o artigo 116, né, que fala das causas impeditivas de prescrição, afirma que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolvida, né, em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência de crime, também não corre enquanto o agente cumpre pena no exterior, também uma causa impeditiva da prescrição enquanto houver pendência de embargos de declaração ou de recurso nos tribunais superiores, né? E enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, olha só, no próximo slide aqui, ó, o parágrafo único, ainda falando do artigo 116, né? Ele nos afirma que depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, tá? E em qualquer uma das hipóteses acima que a gente trouxe, né? São as 4 ali acima, a contagem do prazo prescricional, nesse caso aqui, é suspensa, tá, senhores? Entenda que é congelada esse prazo prescricional, né? Ou seja, ele para de correr. Contudo, quando for resolvida essa demanda que fez parar a contagem da prescrição, aí sim ela volta a contar de onde ela tinha parado, tá, senhores? Então, voltamos ali no slide anterior, porque agora a gente vai analisar o artigo 117, né, que nos ensina sobre as causas interruptivas da prescrição. E ela afirma que o curso da prescrição ela interrompe-se pelo recebimento da denúncia, né, ou queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória dessa denúncia, e pela publicação da sentença ou do acordo, né, condenatório, desde que seja recorrível, né, e que ainda caiba recurso. E também, senhores, pelo início, né, ou pela continuação do cumprimento da pena, tá? E por fim, pela reincidência. Então, essas são as 6 causas interruptivas da prescrição que está elencado ali no artigo 117 do Código Penal. E olha lá, o parágrafo 1º ainda nos ensina que, excetuando, né, os casos ali do início ou continuação do cumprimento da pena, ou ainda pela reincidência, a interrupção dessa prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, tá? E nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, ele estende-se também aos demais e a interrupção relativa também a qualquer um dos indivíduos, tá certo? Por fim, o parágrafo 2º diz que quando for interrompida essa prescrição, todo o prazo começa a correr novamente, senhores, do dia da interrupção, tá? Salvo a hipótese ali do inciso 5 desse artigo, que fala também justamente lá do início, né, ou ainda da continuação do cumprimento da pena, tá? E em qualquer uma das hipóteses que a gente falou agora, dessas 6 hipóteses acima, a contagem do prazo prescricional, então, ele é zerado, tá certo? Ou seja, ele começa a contar de novo lá do início. Fechou? Vamos analisar então agora os últimos artigos. O 118 do CP, ele fala que quando prescreve o prazo para a maior punição, obviamente também já terá prescrito, né, a punição lá da menor das penas, tá certo? E ainda outro detalhe importante é que esse instituto ainda não se aplica sobre os casos de concurso de crimes. Ou seja, né, nesse caso aqui, essa análise é feita somente lá no próximo artigo 119, onde a gente lê o seguinte: no caso de concurso de crimes,
A extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos crimes isoladamente, tá certo? Então, esse artigo aqui ele é muito importante porque costumeiramente ele é cobrado em provas, tá? Então, a gente precisa fazer aqui uma análise profunda sobre esse conteúdo e vamos então ver aqui no próximo artigo como que funciona esse conteúdo que a gente analisou do artigo 119. E ele fala, né, sobre o caso do concurso de crimes. Então, como a gente já aprendeu lá em aulas anteriores, né, que existe o concurso material, o formal e o continuado. Fazendo uma recapitulação breve. No concurso material, a gente sabe que soma apenas de todos os crimes que foram cometidos, certo? Beleza. No concurso formal, a gente sabe que existe o formal próprio e o formal impróprio. No caso do concurso de crimes formal próprio, a gente aplica a pena do crime mais grave com aumento de 1/6 até a metade. Lembra disso? E se for um crime formal impróprio, a gente aplica a mesma situação do concurso de crime material, ou seja, soma todas as penas dos crimes cometidos, tá? E ainda existe a situação do crime continuado, onde a gente aplica aí também a pena mais grave, aumentada de 1/6 até 2/3 nesse caso. Fechou? Então, olha só. Esse artigo do 119 aqui, ele nos revela que a extinção da punibilidade, ele incidirá isoladamente, senhores, sobre a pena de cada um dos ilícitos praticados, tá bom? E não é sobre a soma das penas. Fechou? Conteúdo importante isso, tá? Por fim, olha esse bizu aqui, ó. O STF, senhores, ele criou uma súmula definindo esse assunto e é lá a súmula 497 que fala o seguinte: quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Fechou? Vejamos lá o último artigo, senhores, artigo 120 do Código Penal, né? É o último artigo da parte geral. Ele fala sobre o perdão judicial, ou seja, perdão judicial também é uma das causas de extinção da punibilidade. Porém, senhores, olha só, caso o condenado, né, receba o perdão judicial, esse benefício, e posteriormente ele volte a delinquir, né? Então, imagine que aquele perdão recebido, senhores, por óbvio, não atingirá esse fato novo, né? Óbvio, ele vai responder por esse fato novo sim. E continuando aqui nessa análise, né, desse conteúdo da prescrição, a gente precisa levar em consideração ainda alguns conhecimentos jurisprudenciais e doutrinários, senhores, que complementam, tá? Tudo que a gente conversou até agora, dos artigos aí do título 8 do Código Penal. Então vamos lá, vamos analisar quais são eles. Olha só, para fins de cálculo final do prazo de prescrição da pretensão punitiva, senhores, não importa os casos das circunstâncias judiciais. Ou seja, a gente está falando lá da primeira fase da dosimetria da pena, né? E também não importa os casos de agravante ou atenuante, que a gente está falando daí, no caso, a segunda fase da dosimetria da pena, certo? Porque, senhores, para o cálculo final, tá, do prazo de prescrição, só interessa os casos de aumento ou diminuição. E isso a gente sabe que é justamente a terceira fase da aplicação da pena, tá? Então, continua ali para o próximo quadro, só para finalizar o entendimento. Então, nesses casos aqui, senhores, a gente deve pensar que o juiz vai levar em consideração o maior aumento ou a menor diminuição, tá certo? E veja esse exemplo aqui, ó. Imagine que o individual ele pratica um crime de roubo, cuja pena é de reclusão de 4 a 10 anos mais multa, né? Porém, a ação dele foi cometida em concurso de pessoas. Então, leva-se em consideração aqui o aumento de 1/3 até metade, certo? Nesse caso aqui, como ele leva em consideração o maior aumento, então já vai direto lá para metade, tá bom? E, em contrapartida, no exemplo 2, ali, caso esse mesmo crime tivesse sido cometido, mas tivesse prevista a diminuição, né, de 1/3 até metade. Então, senhores, nesse caso aqui, será considerado a menor diminuição, ou seja, 1/3, né, aí referente ao cálculo final da pena, para a possibilidade da aplicação dessa prescrição do interesse punitivo, né, pelo Estado, tá certo? Então, senhores, volta a câmera aqui para mim. Olha só, parte geral do Código Penal nós já vencemos. Tratamos de todos os assuntos, todos os institutos da parte geral do Código Penal. Então, o que vocês precisam saber para concurso público da área policial é o que a gente viu até aqui, obviamente que dando ênfase
Nós demos ênfase naquelas matérias, nos conteúdos que sempre caem. E os que não são tão recorrentes e que quase nunca caem com concurso público policial, nós avisamos os senhores. Assim como é justamente essas causas, né, da extinção da punibilidade, principalmente quando a gente fala da prescrição de uma maneira mais pesada, mais densa, como foi essas últimas 2 aulas, tá? Isso dificilmente será cobrado por senhores na tua prova de concurso público policial, salvo se for delegado, se for Ministério Público, enfim, outros concursos, tá? E tratando da área policial, aí faz mais sentido para delegado. Fora isso, ninguém vai cobrar, por exemplo, para um concurso de agente da Polícia Civil, de Polícia Militar, até mesmo Polícia Rodoviária Federal, conteúdo que fale sobre esse nível de prescrição. Tá certo, senhores? Eu me despeço dos senhores aqui na parte geral do Código Penal, mas obviamente que deixei no final dessa aula algumas questões para que vocês treinem o conhecimento adquirido aqui e, obviamente, depois continuem fazendo a revisão que for necessária no conteúdo programático dos senhores e também resolvendo cada vez mais questões até ficar extremamente craque nessa matéria. Tá certo, xerife? Até mais, valeu!